Fala turma, tudo bem? Professor André para a segunda aula com vocês sobre hibridação, pessoal, dando continuidade no nosso conteúdo. Pessoal, nessa aula em específico vamos conversar sobre hibridação do carbono, explicar um pouco mais sobre aquilo que a gente viu na última aula no exercício, que tinha um tal de SP3 lá. Nós vamos entender o que é esse tal de SP3, essa hibridação SP3 de carbono. E também nós vamos ver outros casos de hibridação, envolvendo o berílio, que também tinha no exercício, e também sobre o boro. Pessoal, dando uma atenção então para a hibridação do carbono. Qual que é o número atômico do carbono? 6. Se você for fazer a distribuição eletrônica do átomo de carbono, você vai verificar que no estado fundamental ele vai possuir no orbital 1s2, 2 elétrons, 2s2, 2 elétrons, 2p2, 2p2, 1 elétron em cada orbital p2 ali. Se você olhar para essa imagem, no estado fundamental do carbono, ele possui 2 elétrons emparelhados. Então, teoricamente, quantas ligações ele teria que fazer com 2 elétrons emparelhados? 2. Se ele fizesse só 2 ligações, pessoal, ele conteria quantos elétrons na camada de valência? 6. Alcançaria estabilidade? Não, não alcança estabilidade. E não é isso que nós observamos no átomo. Nós verificamos que o carbono ele realiza 4 ligações, até 4 ligações com outros átomos. E como se explica isso? Através da hibridação dos seus orbitais. Resgata o conceito que nós vimos naquela aula. O que é hibridação? É você, um orbital totalmente preenchido, fornecendo um elétron para um orbital vazio. No caso aqui do carbono, o estado ativado desse carbono, o elétron do orbital S2, 2s2, ele é fornecido por orbital P. Então nós temos uma molécula com um elétron no orbital 2, então 2s1, e no estado ativado 2p3, ou seja, nós vamos ter 3 elétrons nos orbitais P, um no eixo X, um no eixo Y e um no eixo Z. Então, pessoal, dessa maneira já explica um pouco melhor a capacidade de fazer 4 ligações de carbono, 4 ligações, certo? Sendo que, se você tem 4 elétrons na camada de valência, você precisa de quantos elétrons para fechar a regra do octeto? Mais 4. Então, nós já temos essa ideia. Fixou? É interessante vocês fixarem bem essa imagem, porque nós vamos agora adentrar na real hibridação dos carbonos. Primeira hibridação, pessoal, sp3. Pega aqui, ó. Você lembra que tinha 2s1 e 2p3? Uma hibridação sp3 é nada mais nada menos que no estado híbrido do carbono, você vai ter 4 orbitais sp3, ou seja, 4 orbitais sp3, cada um com um elétron, com capacidade de fazer quantas ligações? Cada um fazendo uma ligação, gerando então 4 ligações sigma, pessoal. Muito importante. Se você vê carbono lá sem saturação, o carbono só com ligação simples, só com ligação sigma, você já tem que vir na sua cabeça automaticamente. sp3. É um carbono sp3. O que é importante você saber sobre carbono sp3, pessoal? Que ele possui ângulos formados, seus orbitais híbridos, de 109,5 graus. Consequentemente, ele vai ter uma geometria, que a gente chama uma geometria, a molécula de carbono sp3 vai ter uma geometria tetraédrica, ou seja, é a forma como os orbitais estão organizados, com uma maior estabilidade. Essa fórmula é gerada graças a essa angulação de 109,5 graus. Beleza? sp3, carbono sem ligação dupla, tudo ligação sigma, 109,5 graus e geometria tetraédrica. São os principais pontos que você tem que saber e memorizar. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Pessoal, agora hibridação do carbono sp2. Como assim sp2? Vamos voltar aqui para a tabela do estado de energia aqui, do estado híbrido sp2. Mesma coisa a parte do orbital S lá, 2s0. O elétron que estava no orbital S, ele vai para o estado 2p2, sp2, gerando então 3 orbitais sp2 semi-preenchidos. E o quarto? O quarto é aquele elétron que está lá no 2p1 ainda, pessoal. Ele fica no orbital P. Tá, e o que isso gera de consequência? Ele gera de consequência, pessoal, porque aqui nós vamos ter ligações duplas, e vamos ter insaturação. O que é uma ligação dupla?
Lembra que a gente conversou na última aula que a ligação dupla é a sobreposição de orbitais semi-preenchidos em paralelo? Então é necessário esse orbital P existir, porque é a forma de essa ligação acontecer de forma paralela, entendeu? A geometria da molécula precisa desse orbital P para que ocorra essa ligação. Você lembra que a ligação P ela contorna? Então, pessoal, por isso. Então, sp2, você vai ver que o carbono vai estar envolvido em uma única ligação dupla, uma única ligação π. sp2, 3 ligações sigma, uma ligação π. Ângulo formado, professor, entre esses orbitais, 120 graus. Consequentemente, a geometria que essa molécula acaba sendo adotada é uma geometria que a gente chama de trigonal plana. Beleza? Então, carbono sp2 vai estar envolvido uma ligação π e 3 ligações sigma, 120 graus entre os orbitais e a geometria da molécula é molécula trigonal plana. Pessoal, nós temos aí a hibridação sp. Opa, como assim sp? Mais ou menos naquela mesma linha. Nós vamos verificar aqui, pessoal, que o elétron do orbital S ele é fornecido por orbital sp, por isso forma orbital sp, só que nós vamos ter apenas 2 orbitais sp, enquanto que nos orbitais p normais nós vamos ter 2 elétrons. Então, como que a gente tem que gerar de consequência na molécula isso, pessoal? Nós vamos ter 2 ligações π naquele carbono. Ou seja, esse carbono pode estar envolvido com 2 ligações duplas, certo? Uma ligação dupla com um átomo, uma outra ligação dupla com outro átomo, ou ele pode ter ouvido uma ligação tripla. Lembra que a ligação tripla é uma ligação sigma com 2 ligações π? Então, pessoal, toda vez que você vê um carbono com ligação tripla ou o carbono que está envolvido em 2 ligações duplas, você está sabendo que está lidando com um carbono de hibridação sp. O que é importante saber? Ele vai possuir essa molécula linear plana, vai ser uma molécula linear. Por quê? Porque o ângulo dos seus orbitais, pessoal, sp, 180 graus, certo? Esse orbital vai ter 180 graus de um orbital para o outro, de tal maneira, então, que vai ter essa geometria que a gente chama de linear plana. Então, para fechar a questão do carbono, sp3, você sabe que são 4 ligações sigma, 109,5 graus entre cada orbital sp3, formando uma geometria tetraédrica. Aqui nesse slide vai ficar bem legal para você verificar isso. Aqui, ó, geometria tetraédrica, nós temos 109,5 graus entre cada orbital. Aqui a molécula do etano, olha aqui, ó, 2 carbonos ligados por uma ligação sigma aqui, um com o outro, e os outros 3 ligações de cada carbono com o hidrogênio, sendo uma ligação S, que lembra que o orbital do hidrogênio é S, envolvendo a ligação sigma S, sp3, S, sp3, certo? Aqui, ó, como que fica mais ou menos a cara de uma molécula de etano envolvendo todos os seus átomos. Eteno vai ter uma dupla ligação, lembra lá? Se tem o carbono está envolvido numa única dupla ligação, como que vai ser a hibridação desse orbital? Vai ser um carbono sp2. Então, pessoal, olha aqui, ó, o carbono está em uma ligação sigma no meio, a ligação π do orbital P vai estar dando uma volta e nós temos os outros orbitais sp2 envolvidos em ligações com o hidrogênio. Importante saber do sp2, trigonal plana vai ser mais ou menos a geometria, em 120 graus entre os orbitais sp2, beleza? E olha aqui, pessoal, o etino é uma molécula de carbono ligado com outro carbono por uma tripla ligação. Olha como que é essa ligação, pessoal. Nós temos a ligação sigma no meio ali e nós temos 2 ligações π contornando esses carbonos, certo, pessoal? As ligações sigma entrando em contato com os carbonos. Então, nós temos 2 ligações sigma, o carbono tem 2 ligações sigma, ligação carbono-carbono sigma, uma, carbono-hidrogênio, outra, e 2 ligações π, carbono-carbono, pessoal. Beleza? Carbono sp, muito importante. 180 graus,
entre um orbital sp para o outro orbital sp, fornecendo uma geometria linear, beleza? Sabendo disso, pessoal, fechando a parte de hibridação do carbono, vamos conversar um pouquinho agora sobre hibridação do berílio, pessoal. Berílio, estado fundamental. Se você for verificar lá, o número atômico do berílio é 4. Então vai ser 1s2, 2s2. É o exemplo daquele nosso exercício lá. Lembra que se fosse um orbital ali, uma molécula que não passasse por hibridação, ela não ia fazer ligação, porque o orbital dela está totalmente preenchido. Ela precisa fazer uma hibridação de orbitais para ter elétrons emparelhados para conseguir fazer ligação. Então, pessoal, no estado fundamental, ela seria assim. No estado excitado, ou seja, o orbital S, um elétron do orbital 2s2 vira 2s1 porque ele fornece um elétron para o orbital P. Então, 2s1, 2p1. No estado hibridado, pessoal, nós vamos verificar que o berílio ele vai possuir aqui, ó, um orbital de hibridação sp. Por quê? Nós temos um s2, sp com 2 elétrons. Então, a molécula de hidreto de berílio, por exemplo, ali, ó, vai estar envolvido com duas ligações com 2 hidrogênios. O berílio, por si só, ele vai ser uma ligação sp. Hidrogênio com berílio, s-sp. Beleza? Consegue verificar isso? Porque hidrogênio tem o orbital s. O berílio vai possuir um orbital sp, dado explicando esse orbital hibridado do berílio, de tal maneira então, que a ligação hidrogênio-berílio vai ser uma ligação s-sp. Beleza? E o boro, pessoal? O boro, se você for verificar, o boro é o elemento que ele está uma família antes do carbono. Então, o número atômico do boro é 5. Se for fazer a distribuição eletrônica do boro no estado fundamental, você vai verificar que ele vai possuir 2p1 no final da sua distribuição. O que não vai explicar as ligações que o boro está envolvido. Então, estado excitado, mesma maneira. O elétron que está no orbital preenchido S é fornecido para o orbital P, gerando, pessoal, 3 orbitais sempre preenchidos de caráter sp2, de tal maneira então que o boro ele vai estar envolvido com a hibridação do boro é uma hibridação sp2. Olha aqui, o hidrogênio ligado ao boro, o hidreto de boro, o hidrogênio, mais uma vez, orbital S envolvido na ligação, o boro, ligação o orbital sp2. Então, uma ligação entre hidrogênio e boro vai ser uma ligação sigma s-sp2. Beleza? Passando por isso, pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios para fixar nosso conhecimento e ficarmos ainda mais por dentro e fixar bem essas ideias e toda essa informação que nós tivemos na nossa aula. Certo? Primeiro exercício, pessoal. Dada a fórmula estrutural do 3-metil-but-1-ino. Opa, 3-metil-but-1-ino. Ela vai saber que vai ter uma ligação do triplo ali. Quantas ligações sigmas do tipo S-SP existem na estrutura? Opa, ligação sigma S-SP. Ligação sigma, pessoal. Então, você vai saber se está ligando com orbitais do mesmo eixo. Beleza? Resgatou o conceito? Orbital no mesmo eixo. S-SP. Se é S, vai estar o quê? Um hidrogênio. Opa, então vamos procurar um hidrogênio, né? Tem que ter um hidrogênio nessa ligação. E SP, você vai ter que achar um carbono com hibridização SP. Carbono com hibridização SP, lembra lá? Quantas ligações duplas ele tem que estar envolvendo ele? Ele vai ter que fazer 2 ligações duplas, correto? Se ele fazer 2 ligações dupla ou uma ligação tripla. Então, vamos olhar aqui na molécula. Primeiramente, antes nós vamos o hidrogênio, vamos procurar o carbono, SP. Que carbono é SP aqui na nossa molécula? Nós vemos aqui, ó, começando aqui da esquerda para a direita. O primeiro carbono é SP? Opa, porque está envolvido em uma tripla ligação. Opa, é um carbono SP. O segundo carbono é SP? Sim, o segundo carbono é SP, porque ele também está envolvido nessa tripla ligação. O terceiro carbono aqui, pessoal, ele é SP? Não. Opa, por quê? Porque ele está envolvido em 4 ligações simples. Então, é um carbono SP3. O quarto carbono
3 hidrogênios e ligado ao carbono, a um carbono também. Opa, então 4 ligações simples, sp3. E o metil aqui embaixo também, pessoal, é um carbono sp3. Bom, então, carbonos sp nós temos 2, certo? O exercício pergunta quantas ligações sigmas do tipo SSP há em estrutura. Vamos ver com que esse carbono está ligando, pessoal. Carbono 1 aqui, ele possui uma ligação sigma com o carbono também envolvido, mas aqui é uma ligação sigma sp-sp, correto? Então não é isso que nós estamos procurando. Olhando aqui para o outro lado, ele possui o carbono sp com uma ligação sigma com o hidrogênio, que tem o orbital s. Opa, então s-sp, correto? Então nós temos uma ligação ssp por enquanto. Vamos verificar o outro carbono. O outro carbono, pessoal, ele possui também uma ligação sigma sp-sp, com o outro carbono da tripla ligação. E com o outro carbono lá, opa, ele está com outro carbono que nós já vimos que é um carbono sp3. Então é uma ligação sigma sp-sp3. Então, visto isso, quantas ligações sigmas do tipo SSP existem na estrutura? Uma única ligação, pessoal. A alternativa correta nesse exercício, alternativa A. Porque a única ligação é a do hidrogênio ali, do começo da molécula, com o carbono, envolvendo o carbono SP. Beleza? Tranquilo exercício, né? Próximo exercício, da UFES. O chá da planta Bidens pilosa, conhecido vulgarmente pelo nome de picão, é usado para combater icterícias de recém-nascidos. Das folhas dessa planta é extraída uma substância química cujo nome oficial é 1-fenil-lepta-1,3,5-triino e cuja estrutura é apresentada a seguir, pessoal. Então, nós temos aqui a estrutura. Essas substâncias possuem propriedades antimicrobianas e, quando irradiada com luz ultravioleta, apresenta atividade contra larvas de mosquitos e nematóides. Sobre a estrutura dessa substância, pode-se afirmar que A. Possui 12 átomos de carbono com hibridação sp2. Pessoal, vamos lá então, sp2, lembra lá, é o carbono que está envolvido numa única dupla ligação. Então, 12 átomos de carbono, sp2. Vamos ver quantos carbonos estão envolvidos em dupla ligação aqui. Aqui no anel benzênico, nós temos um carbono com dupla ligação, um carbono envolvido, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos envolvidos em dupla ligação. Aqui é carbono envolvido em tripla. Então, não, nós temos 6 carbonos sp2. 12? Não. Alternativa A, errada. B. Possui 12 ligações sigma carbono-carbono, pessoal. Vamos contar aqui. Uma ligação sigma, 2 ligações sigma, 3, 4, 5, 6 ligações sigma, carbono-carbono. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ligações sigma, carbono-carbono, pessoal. Não é porque não tem aqui o pontinho que dá para ignorar. Por mais que... Lembre quem está vendo, cada ponto aqui é um carbono, né? Se tem aqui, tem um carbono ali. Então são 13 ligações sigma, carbono-carbono, pessoal. C. Não possuem carbonos com hibridização sp3. E aí? sp2, 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 sp2. Beleza? Esse aqui, sp, 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 sp. Não possui carbono com ligação sp3? Pessoal, lembra aquele rabinho ali que eu tinha comentado com vocês, que a gente contou? É um sp3, pessoal, tem que ficar atento. Então, sim, possui um único carbono sp3. D. Possui 3 átomos de carbono com hibridação sp, pessoal. 3 átomos de carbono com hibridação sp. Pessoal, sp, lembra lá, vai estar envolvido em tripla ligação ou duas duplas. Então aqui, 3 átomos de carbono com hibridação sp, nós vamos ter aqui uma ligação dupla, 2 ligações dupla, 3 ligações tripla, desculpa. Uma ligação tripla, 2, 3. Nós temos 3 ligações triplas. Quantos carbonos estão envolvidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 carbonos sp envolvidos nessa ligação, nessas ligações. Então, é uma pegadinha aí também, certo? E possui 9 ligações pi carbono-carbono. Opa, ligação pi, lembra que a ligação é de orbital em paralelo. Então, vamos verificar aqui. 1, 2, 3. 3 ligações pi, beleza. Aqui,
cada ligação tripla tem 2 ligações pi. Lembra comigo lá? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 9 ligações pi carbono-carbono, correto? Correto. Então, a alternativa desse exercício, alternativa E, pessoal. Beleza? O último exercício da UFRGS, que pessoalmente eu achei muito interessante. Considere o composto representado abaixo. Daí nós temos o composto, nós temos A, B e C, com umas setinhas representando aí ângulos. Os ângulos aproximados em graus das ligações entre átomos representados pelas letras A, B e C são respectivamente A, pessoal. A, nós estamos vendo duas ligações. O carbono que está nessa ligação, ele é um carbono sp3. Qual que é a angulação de carbono sp3 mesmo? Pensa comigo. Lembrou? 109,5 graus. No caso aqui, 109,5. Então você já vai eliminar a C, a D e a E. Então você sabe que o A, carbono sp3, possui ligação, angulação de 109,5 graus. Qual que é a geometria? Tetraédrica. Beleza? B. Opa, B é um carbono, certo? Que ele possui uma dupla ligação. Opa, se possui uma única dupla ligação, o carbono sp2. Qual que é a angulação do sp2? Lembra lá? 120? 120 graus. Exatamente, pessoal. 120 graus. Então você já vai olhar aqui, ó, pá, que tanto a alternativa A quanto a alternativa B, a segunda opção também são 120 graus. Então, opa, vamos ter que matar pela alternativa C. Mas, rapidamente ali, 120 graus, sp2, qual que é a geometria? Trigonal plana, exatamente, pessoal. E o C? O C está falando de um carbono que está envolvido numa tripla ligação. Tripla ligação sp. Qual que é a angulação de um orbital sp, pessoal? 180 graus. Então, a alternativa correta aqui é a B. Pessoal, para fechar com chave de ouro, qual que é a geometria de um carbono, dos orbitais de um carbono sp linear? Certo, pessoal? Com isso, eu vou deixar para vocês resolverem em casa as outras 2 páginas do capítulo 398, 399 da Apostila de Química, volume 2. Certo, pessoal? Grande abraço do professor André, tudo melhor para vocês sempre. Valeu!